Oi, gente, professora Beth de novo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra sociedade que também vivia próximo a rios, que vai ser o Egito, certo? A gente vai falar um pouquinho, eu vou fazer um breve resumão, eu não vou me deter muitas informações porque Egito é muito extenso, então eu vou passar somente os principais aspectos sobre o Egito, ok? Então vamos lá. Localização do Egito Antigo. O Egito ele está localizado nas proximidades do norte da África. Então o Egito ele fica dentro do continente africano, para quem não lembra, tá? O Egito ele se concentra ao longo do curso do rio Nilo, certo? Eu vou pôr um mapinha aqui para vocês, tá? Ele atinge a sua extensão máxima, certo? Durante o período que é conhecido como Império Novo, tá? Que vai ser por volta de 1450 a.C., tá? Qual o período em que existiu o Egito Antigo, tá? De 31.000 a.C. a 30 a.C., tá? A gente vai ter, em 31, a gente tem a união do Alto e Baixo Egito, que eu já vou explicar mais para frente, sendo o marco de início do Egito, e o fim do Egito com a conquista romana em 30 a.C., ok? O primeiro faraó ele vai fazer uma unificação, eu vou explicar aqui para frente. Então vamos começar para valer. Vocês já sabem a localização do Egito, certo? Então vamos lá. O Egito ele surge no meio do deserto há mais ou menos 5.000 anos, tá? O rio Nilo ele nasce na África central e ele atravessa o deserto até desembocar no mar Mediterrâneo, ok? Então, a formação do Egito Antigo, ele vai se dar mais ou menos da seguinte forma, tá? Ele vai ser uma mistura de diversos povos e essa população, no início, ela é dividida em clãs, tá? Pequenas comunidades. Essas comunidades, no Egito Antigo, elas são chamadas de nomos, N-O-M-O, tá? Nomos. Funcionavam como se fossem pequenos estados independentes, certo? Pequenos clãs. Por volta de 35.000 a.C., esses nomos eles vão se unir, tá? E formar dois reinos, certo? O reino do Alto Egito e o Baixo Egito, que no mapinha vai dar para vocês verem aonde que é o Alto Egito e o Baixo Egito, certo? A unificação do Alto e do Baixo Egito, ele vai se dar através de um carinha que se chama Menes, certo? Que era o rei do Alto Egito. E esse carinha vai se tornar o primeiro faraó do Egito, tá? Esse carinha vai ser o responsável pela primeira dinastia que vai dar origem ao Estado egípcio, tá? E, consequentemente, a Era dos Faraós. Então, para a gente entender melhor o funcionamento da sociedade, eu vou colocar a pirâmide da sociedade para vocês e vou tentar explicar mais ou menos cada classe social que existia no Egito. Então, vamos lá. Primeiro fator, a sociedade egípcia, ela tem uma divisão muito rígida de classes, tá? E praticamente não existe mobilidade social, não existe, por exemplo, a questão de um camponês subir para a classe sacerdotal, por exemplo, tá? É inexistente. Então, no topo da pirâmide, a gente vai ter o faraó e todos os seus parentes, tá? O faraó, ele vai ser venerado como um deus, um intermediário, certo? Entre os seres humanos e as demais divindades, tá? A gente tem uma monarquia teocrática, ou seja, um governo ligado a ideias religiosas, ok? E eu já vou explicar melhor na questão da religião. Abaixo do faraó, a gente vai ter sacerdotes, nobres e os funcionários, ok? Bem abaixo deles, certo? Na base da pirâmide social, vocês vão ver os artesãos, os camponeses, os escravos e os soldados, exército, tá? Então, a gente vai ter a classe dos sacerdotes, ela tá junto com a nobreza, formando a corte real,
tá? Esse cargo de sacerdotes e nobreza é um cargo hereditário, tá? E compõe a elite militar e latifundiária do Egito Antigo. Os escribas, eles estão a serviço do Estado e são eles responsáveis pelo planejamento, fiscalização de obras, controle de economia. São eles que sabem ler e escrever, tá? Eles são os responsáveis por anotar todos os feitos do faraó, principalmente para depois, posteriormente, no túmulo, poder escrever o que o carinha fez, tá? O grosso da população é humilde e não sabe ler, tá? É analfabeta mesmo. O exército, ele é constituído por jovens que eram convocados, tá? Em tempos de guerra, soldados mercenários estrangeiros contratados pelo Estado, tá? Os artesãos, eles são trabalhadores assalariados. Então a gente vai ter diversos ofícios, como cortador de pedra, carpinteiro, joalheiro, enfim, tá? Os camponeses, eles são a grande massa da população. Então são eles os responsáveis pela agricultura, criação de animais, e eles pagam altíssimos impostos, como geralmente toda a sociedade, né, até a nossa. Trabalhadores em geral pagam mais imposto do que classe alta. Mas enfim. As mulheres, o legal no Egito é que as mulheres, elas podem exercer qualquer função política ou econômica e social em igualdade, em pé de igualdade com o homem, tá? Tanto na categoria social, tanto que a gente tem alguns exemplos de mulheres faraós, certo? Como a Cleópatra, enfim. A gente vai falar uma questão muito importante para vocês entenderem sobre o Nilo e as cheias dele, tá? Todos os anos, durante o mesmo período, na mesma época, o rio Nilo ele enche e transborda, tá? Isso vai ser muito importante, por quê? Porque aquelas águas, elas alagam áreas enormes, certo? Só que essas áreas, depois de um tempo, elas voltam ao normal. E o rio também volta ao normal. Só que aquelas partes que foram inundadas, fica depositado uma camada de humus. O que é o humus? O humus é uma matéria orgânica. São as folhas, plantas, animais, dejetos que ficaram no rio. E isso acaba fertilizando as margens do rio, tá? O que torna a região fértil e bem propícia para a agricultura. Então, graças ao rio Nilo e às enchentes, foi possível que os egípcios plantassem no meio do deserto, certo? Assim como a gente tem também, que a gente já viu na aula passada, a Mesopotâmia. Ocorre do mesmíssimo modo, as cheias do rio, enfim. E aí vocês vão começar a reparar que boa parte das sociedades antigas que a gente vai estudar sempre tem um rio por perto. Porque o rio vai ser de extrema importância para a agricultura e para a sobrevivência dessa sociedade, beleza? E aí a gente tem aquela frase muito famosa do Heródoto, certo? O Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, a existência do Egito depende do rio Nilo. Só que a gente pode pôr uma vírgula aí. Por quê? A gente tem um questionamento. O rio enchia, sim, tinham várias cheias, só que os egípcios aprenderam a trabalhar isso fazendo canais de irrigação, levando água para outros lados para eles poderem fazer plantações, canalizações. Então, assim, o rio Nilo, sim, foi importante, porém também o Egito não seria nada sem esses trabalhadores que aprenderam a utilizar o rio Nilo ao seu benefício, tá? O Egito, ele fica no deserto e por conta disso, o deserto teve algumas vantagens, pelo menos durante o Antigo e Médio Império, tá? Ou seja, defesa do povo contra os estrangeiros, tá? Os egípcios, eles acabam descobrindo na região algumas minas de ouro, chumbo, cobre, prata e topázio, o que vai fazer com que eles utilizem isso de modo tranquilo, tá? Na economia deles, inclusive, certo? Nas margens do rio Nilo, a gente vai ter algumas plantas que vocês conhecem, por exemplo, o papiro. O papiro era utilizado para se fazer o papel para os egípcios. O linho é uma planta que era utilizada para fazer o tecido. Vocês conhecem tecido de linho, que ele é muito leve e arejado, ótimo, inclusive para o deserto.
E a cevada, que misturada com a água e fermentada, vai ser uma invenção dos egípcios, que é a cerveja, tá? A economia egípcia, a gente vai ter muita agricultura, tá? Então, assim, a economia é controlada pelo Estado, totalmente controlada. Política e economia andam de mãos dadas, então a maioria dos egípcios vive no campo, vive da agricultura, vive da pesca do rio, tá? As terras pertencem sim ao faraó ou aos templos religiosos e são administradas por funcionários do Estado nomeados pelo faraó, certo? Os camponeses, eles trabalham em equipes nessas terras do faraó e dos templos. E eles têm que pagar impostos muito pesados. Esses impostos não são pagos em forma de dinheiro como a gente conhece, mas sim em formas de produtos como trigo, cevada, legume, linho, carne, enfim, tá? O dinheiro do templo não fica com o templo, vai para as mãos do Estado, do faraó, tá? A importação também é realizada por pessoas somente enviadas pelo faraó, ninguém mais fora, tá? Os únicos que têm uma relativa autonomia são os pequenos comerciantes, porém, eles também têm que pagar tributos para o Estado, tá? O Egito, ele vai se dividir, principalmente, a história deles é dividida em 3 períodos. Então, a gente vai ter o Antigo Império, Médio Império e o Novo Império, tá? Que depois eu coloco com as datas definidas para vocês. Durante o Antigo Império, os faraós que sucederam os Menés, eles começaram a reforçar esse poder real nas mãos deles, tá? É o período da construção das pirâmides, das 3 pirâmides que vocês conhecem, da pirâmide de Gizé, tá? Os faraós, eles tentam reforçar o poder central, só que eles não conseguem ainda submeter todos os nobres que dominavam algumas províncias. Então ocorrem alguns conflitos e essa autoridade central não está totalmente centrada ainda. Ela fica meio enfraquecida. Nesse período, nenhum faraó conseguiu impor a sua vontade sobre todo o império, tá? Durante o Médio Império é o período de restauração do poder. E é o período também que a gente vai ter os hebreus subordinados aos egípcios. É durante esse período que a gente tem aquela história do Moisés, tá? Da Bíblia. Essa época, ela termina com a invasão do povo Ixo. O povo Ixo vai atravessar o deserto e vai atacar o Egito. E como eles conseguem fazer isso? Os egípcios, eles desconheciam os carros de guerra e os cavalos. Então, eles acabaram sendo superiores aos egípcios e isso levou a 200 anos de invasão do povo Ixo, tá? O Novo Império, ele vai ser conhecido pela expulsão, ele se inicia com a expulsão dos Ixos, tá? Os egípcios, eles vão aprender muito com eles sobre guerra, depois, posteriormente, a usar carros, cavalos, certo? E, infelizmente, após a morte do Ramsés II, ocorre uma disputa de poder entre os nobres. Isso vai começar a enfraquecer o império. Para ajudar, a gente vai ter uma sucessão de diversas invasões, aproveitando esse declínio de poder, tá? Então, a gente vai ter invasões primeiro dos assírios, posteriormente dos persas, depois dos gregos com Alexandre o Grande, da Macedônia, e, por final, invasão romana, que já seria a época que vocês conhecem com a Cleópatra, Júlio César, que já entra Roma e Egito junto, tá? Então, a gente tem essa divisão em 3 períodos, tá? Agora, por finalização, a gente tem a religião, tá? Religião egípcia. A gente tem uma religião politeísta. O que é politeísta? Crença em vários deuses, tá? A crença em vida após a morte, certo? Esses deuses, eles têm vontades próprias, um deus para cada... A gente tem um deus ligado ao Nilo, a gente tem um deus do ar, a gente tem um deus ligado à vida, um deus ligado à morte, um deus... vários, a gente tem um panteão, assim, que não é fácil falar aqui. A gente tem um panteão muito extenso. Esses deuses, alguns deles, tá? Não todos... Eles têm metade forma humana, metade forma animal, tá? Eles acreditam sim em vida após a morte
Resumidamente, eles acreditam que o corpo precisa ser preservado e por isso a gente tem a mumificação. Para eles, tudo existe um Ka e um Ba. O Ka seria o físico, tá? Isso aqui, qualquer uma caneta, teria um Ba e um Ka. O que é o Ka e o Ba? O Ka é o físico e o Ba o espiritual, tá? É como se existisse um duplo invisível. E para esse duplo invisível continuar existindo, o físico tem que estar intacto, tá? O que é em segundo plano não existe sem o físico estar aqui direitinho. Por isso eles precisavam embalsamar os corpos, porque a alma não sobreviveria sem a existência do corpo. E isso é a mumificação que vocês conhecem. Então, a mumificação, vocês já cansaram de estudar sobre isso. Aquela questão de retirar os órgãos, colocar para secar, colocar nitrato, colocar... Eles faziam toda uma questão, que vocês já viram também, colocar um ferro pelo nariz, puxar o cérebro. Vocês já devem ter lido isso em vários locais. Se não leram, depois eu procuro e coloco para vocês como um anexo na aula, tá? Coloco lá no blog da escola para vocês. Enfim, junto com o embalsamamento, e isso para os mais ricos, tá? Não são todos que tinham condições de fazer o embalsamamento decente, tá? A gente tem as pirâmides, que também são praticamente só para os nobres e sacerdotes, grande população não tinha. Inclusive, a gente já viu algumas descobertas de pessoas que não tinham, acho que, condições de fazer esse embalsamamento, então faziam um embalsamamento mais natural, aproveitando o deserto. Tem vários tipos também, assim, eles não faziam um embalsamamento completo, tá? Na questão fé deles, eles acreditavam nessa vida após a morte e acreditavam que a alma, ela era julgada num tribunal de Osíris. Então eles colocavam o coração da pessoa para ser pesado junto com uma pena que significava todos os seus atos em vida. Então, isso ia para uma balança, se tu tivesse tudo ok, você passava, senão sua alma era devorada. Eu não vou lembrar o nome do deus que devorava a alma agora, depois eu coloco para vocês. Dentre isso, eles têm vários tipos de explicação, certo? De como, por exemplo, as cheias do Nilo, e isso eu não vou ficar me abstendo aqui, talvez eu procure algum vídeo falando sobre a mitologia egípcia, explicando um pouco melhor. Mas, por exemplo, as cheias do Nilo, elas são explicadas por conta das lágrimas da deusa Ísis, que chorava a morte do marido, certo? E aí ela chorou e o rio Nilo enche. A questão do faraó ter essa divindade é ligada à questão do Osíris e do Horus e do Sete, a grande briga entre Osíris, que está no poder, Sete quer tomar o poder, mata Osíris, certo? Osíris acaba morrendo, vira o rei dos mortos e o filho dele toma o poder. Então, por isso explica a hereditariedade do poder, certo? E a questão do Osíris ser o deus dos mortos. Então, a gente tem muitas questões ligadas à religião, tá? Que eu não vou ficar me abtendo aqui e a gente pode depois fazer um apêndice se for necessário, tá? Como eu disse, tem que ser uma aula muito... Egito é uma coisa muito extensa para a gente ficar falando especificamente nesse momento, tá? Então eu vou ficar por aqui e a gente vai conversando sobre esse assunto posteriormente, caso necessário, ok?